Bora para mais um vídeo de análise da Copa do Mundo. Hoje é sexta-feira, a gente vai falar de Espanha e Bélgica. E ó, já vou te adiantar que eu gostei da odd da Espanha. Eu acho que ela é mais favorita do que o mercado está entendendo. E vou te explicar ao longo desse vídeo por quê. Além disso, a gente vai fazer análise dos principais mercados, como a gente fez ao longo de toda a Copa do Mundo aqui no Radar de Copa. Tem na timeline a separação por tema, né, por mercado. E na descrição tem o link do nosso Telegram 100% gratuito na faixa. Não tem pegadinha, não tem grupo VIP. E tem também a planilha de resultados por lá. Você vai ficar surpreso com os resultados absurdos que a gente entrega sem cobrar nada. Por isso, vale muito a pena você estar lá com a gente, além de ter o espaço de resenha também para trocar aquela ideia. Vamos que vamos, então. Tem um joguinho hoje para a gente analisar. Vamos falar sobre ele. E no final, como sempre, vou atualizar os resultados. Já adiantando, hein? Foi forra máxima lá no jogo da França para abrir essas quartas de final. Esse jogo entre Espanha e Bélgica é bem interessante, tá, pessoal? A gente está falando aqui de duas equipes que não começaram bem a competição, né? A gente vai lembrar, a Espanha chega à Copa do Mundo como principal favorita, era a menor odd para ser campeã, então o mercado entendia que ela era a grande favorita, até menor do que a França, o que não se mostrou fazendo muito sentido ao longo da competição, e fez uma fase de grupos realmente nota 6, assim, para passar mesmo, né? Não conseguiu vencer Cabo Verde, vocês vão lembrar disso. Depois venceu bem a Arábia Saudita. E atenção, porque se vocês assistiram todos os episódios, vocês vão lembrar que nesse jogo aqui, a gente pegou o handicap negativo da Espanha no primeiro tempo. E aí muita gente fala assim, pô, mas o jogo não tinha sido 0-0 com Cabo Verde, o que te fez fazer uma aposta como essa? Porque a Arábia Saudita não marca tão bem. E eu quero falar um pouco disso, porque a Bélgica também não marca tão bem. E a gente vai entender um pouco disso. Depois venceu o Uruguai fazendo um jogo horroroso, né? Aliás, as duas seleções fazendo um jogo horroroso, praticamente sem finalizações. E depois, sim, cresceu, né? Venceu a Áustria com muita propriedade, 3-0, mas assim, num amasso colossal, foi para tudo isso mesmo. E depois fez um jogo bem consistente contra Portugal. Muita gente vai dizer assim, foi um jogo equilibrado, um jogo igual, porque a França. Porque a Espanha fez um gol lá no finalzinho, só nos acréscimos, né? Numa bobeada ali, numa cobrança de falta rápida. Ok, mas eu acho que a Espanha foi superior praticamente o jogo inteiro, ela teve mais iniciativa, foi para cima, vocês podem ver que o goleiro de Portugal trabalhou muito mais do que o goleiro da Espanha. Então, assim, eu não acho que tenha sido um jogo igual, não, tá? Eu acho que a Espanha foi melhor que Portugal e acabou merecendo a vitória aqui. E a Bélgica tem uma trajetória parecida, né? A gente teve uma primeira fase muito ruim da Bélgica, não venceu o Egito, e aqui tomou um sufoco, mas um sufoco dos egípcios, que quase se enrolou. Depois contra o Irã, fez um jogo até que razoável, até a expulsão, né? Teve um expulso ali no comecinho do segundo tempo, na verdade na metade do segundo tempo praticamente, mas apesar desse amasso aqui, que foi realmente bem merecedor da vitória pro lado da Bélgica, nada de gol também, e aí ela precisou vencer bem a Nova Zelândia para classificar. Depois, mal contra o Senegal de novo, já era para ter ido para casa aqui, né? Vocês vão lembrar que o Senegal abriu 2-0. Depois do absolutamente nada, a Bélgica achou 2 golzinhos aqui numa infelicidade da zaga do Senegal, que deu uma bobeada ali. Depois achou um pênalti no último lance, renasceu e aí sim fez para mim o seu melhor jogo da Copa contra uma seleção dos Estados Unidos. Venceu por 4-1 sem passar nenhum tipo de perrengue aqui. Voltando para as odds, como eu já te adiantei na introdução, eu gosto dessa linha pagando 1,72, essa aposta pagando 1,72 para a Espanha vencer a partida, porque, e aí como eu comentei na Arábia Saudita, a Bélgica é uma seleção muito ofensiva, uma seleção que ataca muito, que chuta muito e não defende tão bem. E a Espanha gosta desse tipo de jogo, né? Jogo de equipes que até podem atacar ela, tentar atacar ela, porque o que ela vai fazer? Ela vai ficar com a bola, ela vai impedir que você a ataque tendo posse, tendo trabalho de bola. E aí, o estilo de jogo da Espanha não é tão de drible, né? A gente já falou disso várias vezes aqui na série do Radar de Copa. Se a bola não chega no Yamal, dificilmente você vai ter muito drible, né? É mais toque, 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 até achar um espaço e fazer uma infiltração, como foi, inclusive, o gol contra Portugal, né? Vocês viram que não teve drible, teve um toque rápido, um girinho e uma enfiada de bola ali para sair na cara do gol, o Merino, e fazer o gol da vitória. Então, a Bélgica, por não ter característica defensiva, eu acho que ela vai encaixar muito bem no que a Espanha gosta de jogar, que é um jogo de toques rápidos, de buscar espaços, e esses espaços devem ser encontrados. Outra coisa para se falar aqui nesses mercados principais é que eu já não sou, apesar da audiência 70 ter um pouquinho de valor, eu não prefiro pegar esse menos 0,75, porque da mesma forma que eu acho que a Espanha não vai ter tanta dificuldade de encontrar os seus espaços, eu vejo a Bélgica marcando aqui também, né? A Bélgica vai incomodar, vai atacar também. E eu acho que confiar numa vitória por 2 gols, para você ter ali 12% a mais de retorno apenas, né? Lembrando, a gente está com uma odd de 1,72 para uma vitória seca. Aqui você precisa de uma vitória por 2 gols. Se vencer por um gol só, ganha apenas metade disso, né? 42,5%. Então, eu não acho que compensa o risco de você aumentar a necessidade de uma vitória por 2 gols para pegar uma odd de 1,85, se você tem uma odd de 1,72 lá na vitória simples, né? Que é
justamente a aposta que a gente fez aqui, com uma unidadezinha nessa vitória simples contra a Bélgica. Eu também acho que esse é um jogo bom para gols, né? Só que o mercado também, né? Ele não dá uma odd tão interessante assim nesse mais de 2,5. E a gente tem que considerar também que a Espanha, num joguinho um pouquinho mais equilibrado, que foi contra o Uruguai, fez um jogo só de 1-0. E a gente tem que lembrar que contra Portugal, mesma coisa, foi um jogo só de 1-0, por mais que ela tenha jogado melhor. Aqui, claro que tem que ter contexto, né? Como eu falei, tanto o Uruguai como o Portugal são seleções que defendem melhor que a Bélgica. Então, ao invés de pegar esse mais de 2,5, se você gosta de gols, eu acho que é mais negócio se você vir aqui na Superbet e aproveitar uma das super odds que eles lançaram, que é essa daqui, ó. Para cada equipe cobrar pelo menos 2 pontos em escanteios e para marcar gol em outras equipes. Se você gosta de over, essa é a minha opção para você. Porque aí a gente tem uma odd de 3,10. Eu recomendo que você vá só com meia unidade, porque eu não tenho tanta convicção assim de que a Bélgica consiga marcar na Espanha. A Espanha vai ter que controlar muito a posse, e enquanto ela não se desesperar, não sei se vai ser tão fácil de encaixar contra-ataques. Vale lembrar que até agora a Espanha não tomou gol. Acho que é a única seleção da Copa que não tomou gol, então por isso que eu baixaria um pouquinho a mão. Uma seleção que não tem sofrido muito defensivamente, embora também esteja com alguns problemas ofensivos. E aí eu gosto porque... mas e os escanteios? Cara, os escanteios têm sido interessantes para as duas equipes, porque se a gente for ver aqui os dados, as duas seleções têm uma média bem alta de cantos, 7,09 e 7,80, né? Então, muito boa frequência. E os escanteios a favor, a gente tem um índice de rendimento muito alto das duas equipes, inclusive a Bélgica, né? A linha de 2,5. Os dois, nas últimas partidas, aliás, deixa eu pôr todos os jogos, linha de 2,5 ou 3,5? 2,5. 2,5 escanteios para cada equipe. Praticamente todos os jogos das duas equipes, elas conseguiram essa quantidade de escanteios. E quando a gente olha os escanteios sofridos, a gente vê que o índice de rendimento não é ruim, é 50%. Vale lembrar que eles jogam muitas vezes como favoritos, né? Então é normal que eles não cedam tanto quanto eles conquistam. Então são duas equipes que geram muitos escanteios. E é por isso que eu gosto, né? A gente está falando de duas equipes que têm médias lá na casa de 7 para 8, e a gente está tendo só de 3 de cada lado, né? Enfim, mesmo a Espanha sendo uma equipe que sofre muito pouco, isso é importante a gente considerar também. Por exemplo, Portugal conseguiu atingir esses escanteios, né? Foram 3 escanteios contra a seleção espanhola, mesmo tendo pouquíssima frequência lá no campo de ataque. Então, pode ser uma aposta interessante. De novo, para minha unidade, né? Nada para de você socar a mão, mas eu prefiro trabalhar gols com esse ambas marcam, porque eu não estou enxergando muito aqui um 3-0 também, né? Eu acho que a Bélgica pode marcar gols e tudo mais. Agora, para você se proteger um pouquinho, pode ser uma melhor opção a gente trabalhar essa odd um pouquinho maior, com uma mão menor, né, com menos valor financeiro, do que você pegar ali um over 2,5, que mais ou menos eu acredito que vai depender da Bélgica marcar de qualquer forma. Não acho que a gente vai ter 3-4-0 aqui para a Espanha também, não. Uma outra aposta que a gente também pode fazer, aproveitando esse ângulo que eu vejo a Espanha bem mais favorita para esse matchup, né, bem mais confortável nesse tipo de confronto, que eu também imagino um jogo mais aberto para gols pelo estilo da Bélgica, né, que é uma equipe ofensiva, uma equipe também que faz muitos gols, mas não é especialista em marcar, e pela qualidade também que a gente tem do lado da Espanha, você pode fazer uma combinada, é o seguinte: ao invés da gente pegar a vitória seca da Espanha, a gente pode pegar a Espanha para classificar. Essa odd 84, ela não é alta, ela não tem valor, mas é uma aposta mais recreativa mesmo. A gente pode pegar mais de 1,5 gols, porque aí um 2-0 já resolve a nossa vida. Já é uma odd 1,65. Se você quiser, você já pode parar por aqui. Mas eu ainda vou colocar para a gente ter menos de 4,5 cartões. São duas equipes leves, duas equipes que não batem muito. E aí, para uma apostinha recreativa, para você colocar só meia unidade. O que é meia unidade? Já falei várias vezes. Se você aposta R$100, é você pegar 50 e apostar. Você não vai apostar sua unidade cheia, né? O valor cheio. Você vai colocar meia unidade numa apostinha recreativa. E eu acho que é uma aposta interessante para a gente fazer, para curtir o jogo, assim, para torcer para a Espanha, para ter gols, aí, às vezes 1-1 já atende para a nossa parte de gols. E os cartões, a gente vai falar daqui a pouquinho do Arthur e das metas equipes, mas é um jogo de duas equipes leves em termos de faltas. Então, é uma opção alternativa ali para aquela primeira aposta. Pô, não quero pegar a vitória da Espanha, porque esse jogo pode se enrolar, a Bélgica tem poder ofensivo e tudo mais. Beleza, então acho que você pode fazer aqui mais protegidinha, um empatezinho 1-1, 2-2, levando para a prorrogação e a Espanha passando depois, também serve para você. Esse mercado de finalizações é um pouquinho complicado a gente trabalhar nesse momento, né? A gente tem aqui duas equipes extremamente ofensivas e, consequentemente, elas são equipes over nos chutes, né? Só que a gente já conversou várias vezes ao longo da série que esses jogos decisivos, esses jogos de mata-mata,
eles tendem a ser under, né? Porque as equipes não vão querer se expor. A gente viu muito isso entre Espanha e Portugal. Apesar da linha de finalizações ter sido alcançada no outro jogo, que era de 24,5, foram exatamente 25 chutes. Foi um jogo que quem viu assistiu, né? E percebeu que o segundo tempo estava realmente mais tático, mais estudado. Ali no fim, depois do gol, teve um pouco mais de finalizações e acabou estourando a linha. Mas isso pode acontecer aqui também. Só que são duas equipes ofensivas. Se a gente olha os números, as duas equipes têm média de chutes, jogos com 28 finalizações e elas têm muitos chutes de média, né? São 19 para 20 da Espanha e também 19 aqui do lado da Bélgica contra adversários relativamente semelhantes. A gente vai vendo aqui outros números também gerais dos jogos recentes. A Espanha tem pelo menos 60% de jogos com 15 finalizações. E a Bélgica não fica por menos, tá? Ela tem 80% de jogos com 15 finalizações. Então, são dois times que chutam muito. Dessa forma, sim, eu, pessoalmente, não curto nada dessas operações de chutes totais. Mas, se a gente for fazer alguma coisa, é melhor você forçar alguma coisinha no over do que você pegar o under aqui. Ah, mas o jogo pode ser mais estudado, pode ser mais tático? Pode. Só que assim, foi um pouco do que a gente viu em Uruguai e Espanha. Pode acontecer algo nesse sentido. Mas eu acho que era um cenário bem diferente. Né? O jogo ficou bem faltoso. E a Bélgica chuta muito, galera. Ó, contra o Egito, foi um jogo de 29 finalizações. Foi 15 da Bélgica. Contra o Irã, foi um jogo de 30 finalizações. 23 da Bélgica. Contra a Nova Zelândia, a gente teve um jogo de 41 finalizações, 35 da Bélgica, eles chutam muito mesmo. E contra Senegal, tudo bem, aí teve prorrogação, né? Mas foi 19-19, também 38 finalizações. Considerando só o tempo normal, a Bélgica chutou 5, mais 11, 16. Então vejam que eles têm chutado muito. Contra os Estados Unidos, mais uma vez, 15 chutes. O que eu acho, então, que dá para fazer aqui? Se você acredita que a gente vai ter um perfil parecido, essa linha de 9,5 finalizações da Bélgica parece um pouco baixa, né? Quando a gente viu que é uma equipe que chuta muito, e os chutes a favor, ela atingiu essa linha de 9,5 em 90%, ou seja, em 19 jogos dos 21 que ela fez, considerando todos os jogos em casa como jogos fora. E ela tem um índice de atingimento até que alto, de 16, 17 finalizações. Então, assim, é uma linha, de fato, um pouquinho baixa para o que é o padrão das duas equipes. Mas, como eu falei, esse é um jogo mais tático, né? Mais tenso, mais estudado, em que as equipes podem não querer se expor, e a Espanha é uma seleção que não curte muito dar bola para os seus adversários, né? E a gente viu isso bem contra a equipe de Portugal. Então, assim, se você quiser fazer alguma coisa, eu acho que o caminho é vir aqui com meia unidadezinha nessa odd 1,80 para a Bélgica ter pelo menos 10 chutes, que ela tem chutado muito nessa Copa, né? Ela tem finalizado sem pensar muito, assim, se abriu, eu vou aproveitar e vou finalizar. E a Espanha também vai dar alguns contra-ataques. Então, essa é a minha sugestão. Se você quer trabalhar ao lado dos chutes, vai aqui na Bélgica meia unidade. É melhor do que pegar a Espanha com uma linha já meio alta, de 15,5, ou de uma linha total que a gente pode ter alguma coisa mais parelha, vamos dizer assim, né? Então, para essa linha de 25,5 bater, eu acredito muito que a Bélgica também vai ter que cumprir essa linha de mais 9,5. Então, se você quiser pro over, eu acho que esse é o caminho. E nos chutes ao gol, a gente tem meio que o mesmo problema, né? Que é, a gente tem uma linha um pouquinho menor do que as médias das equipes. A Espanha tem uma média de 10, a Bélgica tem uma média de quase 10, então, teoricamente, são números interessantes. E elas propõem muitos chutes certos, né? A Espanha com 7,70, a Bélgica com 6,5. Ou seja, elas combinam aí para mais ou menos 13 finalizações. Agora, de novo, é um jogo mais estudado, mais tático. Contra a Senegal, por exemplo, teve prorrogação. Então, no primeiro tempo, a gente teve 5 chutes certos, 3 no segundo, deu exatamente 8. Não cumpriria essa linha. Já no jogo contra os Estados Unidos, teve uma cobertura, né? Foram 9. Então, foi meio que no limite aqui do lado da Bélgica. Já a Espanha, nos jogos decisivos, contra Portugal foram 8, então também não cumpriu essa linha. E contra a Áustria, aí sim, a gente teve um 10-0, né? Em que a Espanha chutou muito. Agora, dado esse contexto aí, eu acho que essa linha tá justa, tá? Porque realmente são equipes que chutam muito no gol, mas são equipes que tendem a ter um jogo um pouquinho mais estudado, um pouquinho mais tático pela tensão de um mata-mata. Então, me parece que tá ok. De novo, se você quiser fazer alguma coisa, eu acho que tem mais valor vir para o lado da Bélgica. Mas essa odd tá baixa, né? 3 chutes certos da Bélgica contra uma Espanha que se defende muito bem. Portugal só conseguiu dar 2. Então, eu acho que tá tudo muito bem colocado. Dessa forma, precisa esperar 6 chutes certos da Espanha. 6 chutes certos é muita coisa, viu, galera? Muita coisa, até mesmo quando um time é bem favorito. E aqui a gente tem um favoritismo, mas é um favoritismo ok. Então, eu acho que
Se você quiser, você deixa de fazer os chutes da Bélgica e faz aqui o mais de 8,5 com meia unidade. Mas eu prefiro os chutes da Bélgica, vou ficar de fora desse mercado aqui de chutes ao gol. Já nas faltas, eu gosto desse under de 22,5 aqui a 2 e gosto muito desse 23,5 a 1,75. Como vocês podem ver, o mercado está suspenso um pouquinho. Voltou, acho que voltou. E isso aqui vale para mim uma aposta. Vamos entender primeiro por quê. Nem a Espanha nem a Bélgica são seleções faltosas. A Espanha tem médias muito baixas de faltas. Olhando aqui os últimos 10 jogos, se você somar as faltas cometidas e sofridas, não dá nem 20. E é muito comum que a Espanha, inclusive, sofra poucas faltas. A gente viu isso já em outras séries do vídeo, como, por exemplo, contra Cabo Verde, que foi uma seleção que se defendeu o tempo todo, eles só fizeram uma falta. Sempre tenho que lembrar para vocês que isso aqui não é primeiro tempo, tá? É o jogo inteiro, tá? O jogo inteiro, 11 faltas apenas. Contra a Arábia Saudita também é um jogo bem sossegado. A gente teve exatamente 12 faltas. A exceção, lógico, foi contra o Uruguai, que é o jogo mais pegado. Depois, contra a Áustria, a gente teve um jogo de 23 faltas, mas vejam que a Áustria foi quem bateu um pouco mais. A Espanha, mais uma vez, no ritmo dela, né, de poucas faltas. E contra Portugal, a gente teve um jogo de novo de 22 faltas. Um jogo tenso, né, um jogo mais equilibrado, que foi decidido lá na última bola. Enfim, jogo também under faltas mesmo assim. E a Bélgica? A Bélgica tem números bons também. Ela tem um pouquinho mais de faltas, né, no geral, 12 a 11, mas salvo a estreia contra a seleção do Egito, em que eu já passei para vocês em outros vídeos anteriores da nossa série, que quem apitou foi o Ramon Abate-Abel, que é um árbitro extremamente faltoso. Deixa eu até mostrar aqui alguns dados para vocês em relação ao Ramon. Ele tem uma média de faltas de 30 faltas por jogo, e mesmo nessa Copa, os dois, ele apitou esse jogo entre Bélgica e Egito, que foram 30 faltas, foi realmente um jogo over, e também apitou Suíça e Canadá, 32 faltas. Então, nem na Copa do Mundo ele está parando de apitar. Foi um jogo realmente bem pegado. Agora, nos outros jogos foi mais tranquilo, né? Bélgica e Irã foram só 16 faltas. Contra a Nova Zelândia, outro jogo bem under, né? Só 17 faltas. E contra os Estados Unidos agora, um jogo decisivo, um jogo mais tenso também, como Espanha e Portugal, 20 faltas. Então, vejam que os números são muito bons. Eu acabei esquecendo de Bélgica e Senegal. Esse aqui eu vou ter que tirar a prorrogação para a gente ver o número certinho. Foram 10 faltas no primeiro tempo e 14, se eu não me engano, no segundo. Isso aí, foram 14, 24 faltas. Aqui estourou a linha, mas vejam que quem apitou isso aqui foi quem? Meu amigo Said Martinez. Vocês já estão craques aqui no nosso programa, vocês sabem que o Said Martinez é um jogo bastante... É um árbitro que apita muita falta, né? Deixa eu até mostrar para vocês os números que a gente tem dele. Outro árbitro de média altíssima de 33 faltas. Então, assim, é um árbitro que apita muita coisa, por isso que esses dois jogos passaram um pouquinho das 22. No restante, muito tranquilos jogos, principalmente do lado da Espanha, então eu acho interessante. Quem apita isso aqui? Michael Oliver, árbitro de Premier League, não é o melhor árbitro possível, é um árbitro de 24 faltas de média. Agora, na Copa, ele apitou 38 faltas entre Canadá e Marrocos, mas aqui eu vou isentar o Michael Oliver. Eu vi esse jogo, cara, as equipes estavam dando porrada pra caramba, não tinha o que fazer, tinha que dar as faltas. Ele depois apitou outros 3 jogos, 20 faltas aqui em Noruega e França, 21 faltas em Holanda e Suécia e 23 em Costa do Marfim e Equador. Lembrando que esse jogo aqui, inclusive, duas equipes muito físicas, né? Então não tem problema nenhum a gente ter estourado aqui por uma faltinha a linha que é proposta desse jogo, que são equipes de outros estilos, né? Equipes mais leves, mais que jogam com bola, enfim, não são equipes tão faltosas. Então, eu acho isso bom, tá? Eu acho esse menos de 23,5 bom. Você pode vir com uma unidade aqui nesse menos de 23,5 a 1,75, ou, se você preferir, você pode vir nessa linha de 22,5 e baixar um pouquinho a mão para 0,75 unidade, tá? As duas apostas são bem boas, eu gosto desse under. Lembrando que no mata-mata, a Copa tem seguido com uma tendência mais under, né? Você vê que os últimos jogos até foram um pouquinho mais over, mas eu já estou voltando aqui, ó. A partir desse jogo entre África e Canadá, tudo aqui é mata-mata. Vocês podem ver que tem bem mais U do que O nessa sequência. E ao longo da Copa inteira, então, nem se fala, né? Estou falando isso praticamente todos os vídeos para vocês. Foram 60 jogos under faltas e só 37 jogos over faltas. Então, a Copa tem sido bem under. Praticamente 2 jogos under para um jogo over nas faltas. E é por isso que eu gosto também dessa aposta. Para a gente fechar, 2 comentários rápidos. Escanteios. A gente já está posicionado lá na Super Odd da Superbet, então não forçaria a mão. Acho que a linha está justa. Esse 9,5 está puxadinho um pouquinho já para cima, porque sabe que são 2 equipes que produzem muitos escanteios. E o handicap também parece ok. Pô, mas a Bélgica não tem uma produção absurdamente positiva? Tem, mas a gente sabe que a Espanha vai ficar com 60% de posse aqui. Ela não vai dividir posse. A Espanha não abre mão de ter a bola. Então, a Bélgica vai, consequentemente, atacar menos. Então, faz sentido que a Espanha seja a favorita aqui para ter mais escanteios. Nos cartões,
Mesma coisa, eu até acho que é um jogo under, se a gente for ver os números de cartões das equipes, são relativamente ok, né? São baixos. Um pouquinho acima dessa linha, mas mais porque elas geram os cartões do que o que elas cometem, né? Elas realmente ficam nessa média, e a Copa tem sido muito under, né? Se eu falei das faltas cartões, então pior ainda, né? Foram 29 jogos unders e 29 jogos com over cartões e 54 under cartões. Lembrando que os jogos da Copa têm tido linhas muito baixas, né? Se eu for pegar aqui os jogos, eu vou pegar os últimos jogos, tudo linha de 3 cartões, 3,5 cartões, tem até jogos de 2,5 cartões, então assim, as linhas já estão sendo baixas e mesmo assim não estão cumprindo. Então eu não fico muito confortável em pegar o over aqui, também acho que o under está bem precificado aqui, e a Bélgica para ter um pouquinho mais de cartões é esperado, dado que a Espanha vai ter muito mais a bola, enfim. Não acho que ela seja tão favorita assim nesse mercado, mas também não vejo valor para a gente fazer qualquer coisa nesse sentido. Tem uma última aposta que eu achei legal para esse jogo, que é essa daqui, esse turbinaço da Bet Nacional, para o Yamal marcar gol ou dar assistência. Não são os dois, tá? É um ou outro. Aqui, você pode ir com 0,75 unidade, considerando também que a gente tem uma fase boa e recente, que jogou as unidades, a gente está num lucro legal na Copa, a gente pode ir um pouquinho mais ousado. Se está com um pouquinho menos de confiança, pode baixar um pouco a mão. Como vocês viram pela Bet Nacional, a odd justa disso aqui é 1,73, então o aumento está bem considerável, né? Um prêmio praticamente o dobro do prêmio original. E eu também estou sentindo que o Yamal está guardando melhor para a Copa. Ele ainda não fez aquela partida do Yamal, e aqui ele deve ter um pouquinho mais de espaço, vai ser difícil para a rapaziada segurar ele. Então, para ele fazer o gol, dar uma assistência, eu acho que é uma boa opção para a gente fechar esse jogo entre Espanha e Bélgica. Para hoje é isso, galera. Como vocês podem ter percebido, eu tô com uma expectativa de um jogo um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais de trocação aqui do que outros jogos de Copa do Mundo. Então, eu acredito bastante num jogo de gols, né? Então, acho que pode ser uma boa opção também para você monitorar no live aí, trabalhar o mercado de gols. Para a gente fechar o vídeo de hoje, vamos conferir como foram os resultados entre França e Marrocos. Foi um bom dia para a gente, gabarito, inclusive, nas 3 apostas daqui. E também teve uma especial da Bet35 que eu mandei lá no Telegram. Bom resultado também. Vamos te atualizar agora como é que está a nossa planilha. Vamos falar então dos nossos resultados aqui nas nossas apostas da Copa. França e Marrocos, no vídeo de ontem, eu mandei 3 apostas para vocês. As 2 primeiras eram mais ou menos tudo na mesma direção, do lado da França. Para mim, o valor estava do lado da França, igual hoje eu comentei com vocês, que o valor para mim está do lado da Espanha. Acho que os favoritos aqui estão com vantagem. E eu coloquei 2 apostinhas, né? Uma para a França vencer e ter mais finalizações no primeiro tempo, imaginando aquela proatividade da França. E aqui a gente foi com um pouquinho mais de mão. E a outra para a França classificar e ter pelo menos 2 gols, que eu baixei um pouquinho a mão para a gente dividir nessas 2 posições. Caso a França não fosse muito bem, a gente perderia no máximo 1 unidade e 25, né? Então nada muito, muito crítico. Acabaram vindo as 2. E como vocês podem ver, a leitura foi muito boa desse jogo, né? Eu comentei com vocês que a França não é uma seleção que fica necessariamente com posse, tem 70% de posse, 80% de posse, vocês podem ver que ela dividiu a posse, e nem por isso ela deixou de controlar completamente esse jogo, né? Foi basicamente meio a meio de posse. O Marrocos teve até um pouquinho mais a bola no primeiro tempo e não conseguiu fazer nada, enquanto a França amassou nas finalizações, não passamos nem sufoco aqui, 13-1, bem tranquilo, e os gols vieram no comecinho do segundo tempo, né? Apesar do Mbappé ter perdido um pênalti aqui no primeiro tempo, né? Não foi exatamente uma aposta que a gente sofreu, foram bem tranquilas. E nas estatísticas vocês já viram aqui, né? Primeiro tempo apenas uma finalização, e o segundo tempo até meadas de 30 do segundo tempo também tinha sido só mais uma. Então o under de Marrocos, que é justamente a nossa outra aposta, que tinha bastante valor, essa odd foi fechar lá na casa de 1,50, 1,47, alguma coisa assim. Então bastante valor, e veio também sem nenhum susto. E lá no Telegram eu encaminhei a super odd da Bet365, né? Que era para a França classificar o Mbappé para marcar um golzinho. Um odd 2,50. O Mbappé nos irritou, né? Perdeu o pênalti, mas acabou vindo. Como é que eu fazia para receber essa aposta? Cara, é só entrar lá no nosso Telegram. Tem vários tópicos aqui com vários projetos diferentes. E a gente tem esse tópico aqui de Copa do Mundo, onde eu compartilho aqui o vídeo que eu fiz ontem, né? Que vocês já assistiram, e ainda compartilho algumas apostas. Eu deixei uma exclusiva aqui para o vídeo, mandei essas duas aqui lá pro pessoal. E aqui eu mandei hoje, eu encaminhei a especial da 365 mod 250 que eu gostei. E aqui que a gente também manda várias apostas. Tem o projeto dos mercados alternativos também, que a gente vai mandando aqui mais tips, e eu já mostrei para vocês em outros momentos. Tem método comparativo, a Superosas também, a gente sempre manda as melhores promoções para vocês receberem, sem ter que ficar ali pesquisando por conta própria. Então, vale muito a pena estar lá no nosso Telegram. Dito isso, fechamos então um dia excelente, né? A gente teve quase 4 unidades de lucro, né? 3 unidades e meia de lucro. Isso jogou o nosso lucro dos palpites lá para casa dos 26 unidades de novo. Fechamos, então, com quase 27 unidades. Será que a gente chega até as 30, até o final da Copa? Ainda tem uns joguinhos.
acho que a gente está com um resultado bem legal, mas dá para buscar essas 30 unidades, hein? Seria um marco bem interessante para uma competição que historicamente não é tão fácil de trabalhar. Mas até aqui, bem legal. Vamos ver se a Espanha, assim como a França, confirma a leitura que eu projetei aqui para vocês, para que a gente possa ter um jogo aberto, um jogo divertido, mas que a Espanha também avance. Fechamos o vídeo de hoje, agradeço a sua companhia. Se você não está inscrito no canal, tem muita gente que assiste o vídeo que ainda não está inscrita. Se inscreve aí para não perder nenhum episódio. Vocês estão vendo que é um trabalho 100% gratuito, sempre faço uma análise bem completa para vocês. E tem muita gente também já me perguntando, pô, depois da Copa continua com as análises e tudo. Eu vou continuar, galera. A gente vai continuar trazendo vídeos aqui, mas também fica o convite para vocês entrarem no Telegram, porque assim, não dá para eu mandar tudo pelo vídeo. Se vocês já acompanham lá o Telegram mais tempo, vocês sabem que rodada normal de final de semana é papo de 20 apostas no sábado, 20 apostas no domingo. Não dá para analisar todas aqui, vai ficar um vídeo de 2 horas, mas eu vou sempre trazer aqui pós-Copa, sei lá, 5, 6, 7 apostas que eu gosto mais e trazer análise para que vocês também possam ir aprendendo como fazer as próprias análises nesses mercados de estatísticas e extrair o valor dos resultados absurdos que a gente tem por lá. Então fica o convite também para você acessar lá o Telegram. Como eu falei, é gratuito, é só clicar aqui na descrição ou no comentário fixado, você já vai cair no grupo e aí tem todos aqueles tópicos que você já viu. É bem legal e tem uma galera de resenha ali para trocar aquela ideia, trazer a sua pergunta, né? Pô, será que vale a pena postar aqui? O que vocês acham desse jogo? A galera é muito participativa, vale muito a pena você estar lá com a gente.